Bom, bom dia. Obrigado, Rodrigo, pela introdução. Queria agradecer também a Kellen e a Virgínia pelo convite. E acho que a minha primeira apresentação aqui acho que é para todo mundo acordar, porque é um tema muito difícil. Foi me dado uma tarefa bastante árdua falar sobre o tratamento dos linfomas e das leucemias em 20 minutos. Eu vou tentar fazer só um overview, é só uma visão geral para introduzir o que realmente importa para esse seminário, que é a terapia celular. Bom, aqui só para mostrar essa dificuldade, essa é a classificação atual da Organização Mundial da Saúde. A gente tem algumas dezenas de linfomas B aqui, totalmente diferentes um do outro, comportamentos distintos, diagnósticos distintos, tratamentos distintos. Então, daria para falar 1 hora sobre cada um. Obviamente, o objetivo não é esgotar o assunto, é só introduzir. O interessante dos linfomas e da leucemia é que eles estão historicamente ligados ao tratamento do câncer, né? A primeira quimioterapia introduzida pelo professor Goodman e o Winthrop, o pai da hematologia, em 1942, foi para tratar o linfoma de Hodgkin. E logo depois, alguns anos mais tarde, o Sidney Farber usou os antagonistas de ácido fólico para tratar a LLA. Então, essas duas doenças estão desde o início da quimioterapia na história do tratamento do câncer. E o tratamento do câncer até então era baseado em radioterapia, cirurgia, e a partir desse momento que a gente começa a ter a quimioterapia introduzida nesse cenário. E o grande problema da quimioterapia é que a célula ela ganha resistência, ela tem vários mecanismos, aqui tem um exemplo de vários deles, de se tornar resistente ao quimioterápico. E esse é o grande motivo que a gente não cura uma grande quantidade de tumores, porque as células vão ficando resistentes, e aí cada vez mais você tem que ir trocando as terapias, e ela tem um papel limitado. Isso começa a mudar agora, nesse século, inicialmente com o aparecimento das terapias-alvo. Isso aumenta a chance de cura desses tumores, e a intenção é reduzir a toxicidade, é tratar o tumor baseado na fisiopatologia dele, o que ele tem de alterado. E um dos primeiros, e aqui talvez nem é tanto uma terapia-alvo, mas também uma imunoterapia, são os anticorpos monoclonais. O CD20 também é o primeiro exemplo, o rituximab, um anticorpo monoclonal contra a proteína de superfície, o CD20, que é expresso tanto em linfócitos maduros normais quanto em células malignas. Ele é expresso na célula da superfície, esse anticorpo se liga aqui ao CD20 e por mecanismos ou de indução de lise por complemento, imunidade celular ou lise direta da célula, ele leva à destruição das células. Isso aqui foi um passo importante no tratamento dos linfomas e leucemias, porque ele mudou o paradigma do tratamento. A gente tratava com quimioterapia, com essa curva de sobrevida, com a introdução dos anticorpos monoclonais, a gente tem um ganho de sobrevida considerável nesses pacientes com linfoma. Então, isso muda o paradigma um pouco da antiga quimioterapia, dos esquemas de quimioterapia apenas, e a gente passa a ter, atualmente, associado à quimioterapia, os tratamentos-alvo e a imunoterapia, do qual o rituximab é o primeiro, talvez, exemplo, aí, primeira classe de drogas, e agora a gente indo para a terapia celular. Os linfomas, como eu disse, então, são doenças muito heterogêneas, a gente tem uma história natural muito diversa entre eles, e os tratamentos também são heterogêneos. Aqui, só para ter uma ideia dos principais tipos, o difuso de grandes células B, quase 1/3 desses linfomas. Depois a gente tem o linfoma folicular, em mais 1/5, e zona marginal, manto, os linfomas T e outros vários linfomas aqui com incidências variáveis. São doenças muito diferentes, com tratamentos muito diferentes. Aqui, por exemplo, a gente tem uma curva de sobrevida desses principais linfomas. Então, vocês vejam que tem linfomas com uma mortalidade muito alta, em curto período de espaço aqui, mas depois alguns pacientes atingem um platô, atingem
cura uma porcentagem deles, quase metade deles. Isso é verdade para o difuso de grandes células B e para essa outra tipo de tumor aqui, que é o linfoma de células do manto. Mas tem alguns outros linfomas que vão um pouquinho melhor, e o paciente tem um curso mais indolente, um curso menos agressivo, só que dificilmente a gente atinge a cura nesses linfomas. Isso é verdade para os foliculares, para os linfomas de zona marginal. Então a gente divide os linfomas em basicamente dois grandes tipos: os indolentes, que são esses com comportamento mais leve, e os linfomas agressivos, que são esses com alta mortalidade inicial, mas que podem atingir a cura. E como que a gente trata o indolente? Indolente nem sempre a gente trata. Indolente, por ter esse caráter de progressão mais leve, muitas vezes a gente faz só a observação, acompanha o paciente por muito tempo até ele ter um sintoma e precisar tratar o linfoma. Então isso é importante a gente saber, porque nem sempre a gente trata de cara esses linfomas. A gente só trata se o paciente é sintomático. E como eu disse anteriormente, eles são mais difíceis da gente atingir a cura. São linfomas que recaem, recidivam com muita frequência. Aqui só para mostrar um deles, a leucemia linfocítica crônica. Essa curva da quimioterapia é muito similar à curva dos pacientes não tratados, do watch and wait. Então, não tem muito benefício a gente tratar em primeira linha esses casos, só quando eles têm sintomas. E a mesma coisa para o folicular. Aqueles pacientes que a gente só observa vão tão bem quanto os pacientes que a gente faz quimioterapia. Então, esse é um conceito importante, que esse tipo de linfoma nem sempre a gente trata em primeira linha. O folicular, por exemplo, a gente pode fazer vários esquemas quimioterápicos. Aqui a poliquimioterapia, cada letrinha dessa aqui é um quimioterápico, e o R é o rituximab, que é a imunoterapia associada com o anticorpo anti-CD20. Então, a gente tem vários esquemas quimioterápicos diferentes, e todos mais ou menos, na verdade, com a mesma sobrevida global. O que muda um pouquinho é o controle da doença com alguns deles, mas a quimioterapia ela tem ela atinge aqui para esses tipos de linfoma um limite. A gente não consegue, mesmo aumentando a intensidade dos esquemas de quimioterapia, melhorar os resultados do tratamento além dessas curvas aqui. Então, a quimioterapia ela tem a gente atingiu mais ou menos o limite onde a gente pode chegar com ela. Tem alguns outros esquemas, como por exemplo bendamustine e rituximab, que é um pouco menos tóxico. Então você leva também a um controle um pouquinho melhor da doença, mas todos com a mesma sobrevida. Então, quer dizer, independente do esquema que a gente use, só vai mudar um pouco a toxicidade, um é mais tóxico, o outro menos. A gente vai controlar esses tipos de linfoma indolente numa porcentagem aí de mais ou menos 60% a 70% dos casos. Os outros 20% a 30% ainda a gente precisa de novas terapias e terapias alternativas para atingir um aumento dessas respostas aqui. A leucemia linfocítica crônica também não é diferente. Aqui a curva da quimioterapia isoladamente e da imunoterapia. Isso aqui é sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Então, a gente também demonstra uma sobrevida global melhor com a adição da imunoterapia, a adição do rituximab nesses casos. E é a mesma coisa, a gente tem o padrão, aqui tem o standard, que é esse esquema com fludarabina, ciclofosfamida e rituximab, mas todas as quimioterapias giram em torno dessa taxa de resposta aqui, tá? A gente não consegue, mesmo aumentando a intensidade, obter melhores resultados. Os linfomas agressivos são um pouco diferentes, eles sempre requerem tratamento, inicialmente, mas são potencialmente curáveis. A intenção do tratamento aqui é a cura. Tá? Um pouco diferente dos linfomas indolentes, que a intenção é o controle da doença. É prolongar a sobrevida desse paciente. A gente sabe que ele vai recair, que ele vai precisar de vários outros tratamentos quimioterápicos. Aqui não. Aqui eu quero a cura. E o objetivo é a cura. E o paradigma aqui dos linfomas de alto grau, dos linfomas agressivos, é o difuso de grandes células B. Há décadas a gente usa esse tipo de tratamento, também sem nada muito melhor. A gente parece com a quimioterapia atingir esse sarrafo aqui. E o que é interessante é que mesmo dentro de um linfoma, de uma classe, a gente tem subtipos desses linfomas, dependendo, por exemplo, aqui no difuso de grandes células B, da origem da célula, da origem do linfócito, se ele é do centro germinativo ou se ele é uma célula B ativada. O tratamento com R-CHOP para esses dois linfomas é diferente, principalmente em termos de sobrevida aqui.
o que é do centro germinativo, a célula que passou pelo centro germinativo, a sobrevida é melhor, e a célula B ativada, a sobrevida é um pouco pior com esse esquema. Tem outros esquemas tentando adicionar bortezomib, a lenalidomida, a Alshop, para melhorar um pouquinho essa sobrevida do célula B ativada, mas o que a gente vê é mais ou menos isso. É um linfoma que ele é potencialmente curável, tem uma boa taxa de resposta, mas tem um subtipo de pacientes que vai mal, que é o paciente que recai, que é o paciente que é refratário. Na recaída e na refratariedade desses linfomas agressivos, a gente tende a fazer um tratamento de resgate, uma quimioterapia com potencial mais agressivo, e em seguida o transplante de células autólogos, né, célula hematopoética. O transplante vai melhor do que a gente só resgatar esse paciente com quimioterapia. Então, o papel do transplante de medula óssea autólogo nessas doenças é nesse tipo de linfoma, no linfoma agressivo e na recaída, principalmente, muito mais do que na refratariedade. O paciente que é primário refratário, ele vai muito mal com a quimioterapia. É um linfoma que parece adquirir várias daquelas mutações ou alterações que o tornam refratários à quimioterapia. Então, não adianta muito a gente insistir com quimioterapia mais agressiva ou até com o transplante, que é uma quimioterapia de alto potencial, no paciente que é refratário. Ele também vai mal. Aqui não é só quimioterapia. Essa é uma população de pacientes que ainda precisa de um tratamento adicional. É aqui que talvez a imunoterapia, a CAR-T-cell, tenha um benefício maior, que é o paciente que vai muito mal com qualquer outro tratamento disponível atualmente. O paciente que é recaído, ele vai um pouco melhor, a gente ainda cura, a gente atinge um platô aqui, a gente ainda cura mais ou menos 40%, 50% desses pacientes. Então tem um resgate no paciente que recai, mas no paciente que é resistente é muito ruim. É esse paciente que precisa de novas alternativas. O linfoma de células do manto também é um outro linfoma agressivo, na maioria das vezes. Ele pode ter um comportamento indolente em 20% dos casos, ele é um linfoma muito peculiar por conta disso. E a gente é a mesma coisa, a gente atinge uma resposta global em grande parte desses linfomas. O problema é que ele vem e recai depois, e você precisa submeter o paciente a outros novos tratamentos. O tratamento de primeira linha é uma imunoquimioterapia, rituximab com uma poliquimioterapia, principalmente contendo citarabina, e a gente sempre consolida esses pacientes por esse risco de recaída alto com o transplante autólogo e, mais recentemente, usar a manutenção com rituximab ao longo de 3 anos, você diminui o risco dessas recaídas. Então, são linfomas bastante agressivos, mas que respondem bem ao tratamento inicial. O problema é que alguns deles recaem. Quando recai, você até pode usar novas quimioterapias. Mas o que é refratário é muito difícil de responder a qualquer esquema, mesmo você trocando a intensidade, trocando as drogas, porque são células que adquiriram resistência aos diversos quimioterápicos. E mais ou menos o que acontece é o seguinte, você tem, isso aqui é um exemplo de LLC, na doença refratária. Você tem uma população de células oligoclonais, aqui você tem pequenos clones diferentes naquela mesma doença, que a maioria deles aqui, que são essas cores mais claras, são sensíveis à quimioterapia. Você vai fazer a quimioterapia, você vai reduzir essa carga tumoral, mas tem essa célula em vermelho aqui que ela tem algum mecanismo de resistência. Por exemplo, aqui, alguma mutação do gene P53, que ele é essencial para a célula ter apoptose pela lesão induzida pela quimioterapia. O P53 reconhece a lesão do DNA, a proteína P53, ele desencadeia a cascata de apoptose celular. Se eu tenho uma mutação nesse gene, ou se eu não tenho o gene, eu não tenho essa proteína, você pode lesar o DNA com a quimioterapia, a célula não reconhece isso e não entra em apoptose. Então ela se torna resistente a grande parte dos quimioterápicos, principalmente esses quimioterápicos que causam lesão celular. Essa célula, então, vai expandir, vai crescer. Aqui ela vai voltar, vai progredir a doença. Você vai fazer a quimioterapia, nada vai acontecer aqui. E aqui é o cenário da refratariedade. Então, você selecionou um clone de células que tinha aquelas mutações que conferem resistência aos quimioterápicos. E aqui não adianta, você pode fazer o esquema quimioterápico que for, que a célula não vai sofrer aqui. Então, é aqui que tem um nicho, um potencial para as novas terapias, principalmente as terapias celulares e imunoterapia.
E a sobrevida, então, desses pacientes é isso. O paciente de LLC que não tem deleção do 17 ou mutação do P53, o 17P é onde fica o gene do P53, a sobrevida dele é muito boa, ele responde bem à quimioterapia. Ao passo que os pacientes que têm qualquer dessas alterações do P53 vão muito mal com o esquema quimioterápico. E, atualmente, o que a gente tem de novo é tentar usar drogas-alvo pensando na fisiopatologia das doenças, desses linfomas e de leucemias. Principalmente a via de sinalização dos receptores da célula B, do linfócito B. A gente tem várias cascatas de sinalização intracelular aqui, que vão levar ao crescimento celular e à multiplicação, e que a gente pode usar inibidores, por exemplo, dessa tirosina quinase aqui da PI3K, tem inibidor de tirosina quinase de Bruton, que já são aprovados no tratamento dessas doenças, com boas taxas de resposta. Porque é que você troca o paradigma do tratamento. Você troca de quimioterapia que vai causar a lesão no DNA, induzir morte celular, por drogas que vão atuar na fisiopatologia da doença. E aí você começa a ter alguma taxa de resposta naquelas doenças refratárias e recaídas. Aqui a gente já tem aprovação de algumas drogas, inibidor de tirosina quinase de Bruton, inibidor de BCL6 e BCL2. Aqui, por exemplo, a gente sabe que alguns linfomas eles hiperexpressam o BCL2, que é uma proteína anti-apoptótica. Você pode inibir esse BCL2 hiperexpresso e induzir a morte celular da célula. Isso aqui é uma droga que chama venetoclax, que já é disponível comercialmente. Então, essas drogas novas, elas têm melhorado o tratamento, principalmente quando associadas à quimioterapia, mas ainda não é o cenário da primeira linha. Isso aqui a gente usa muito na doença refratária e recaída até então. Então, a gente tem várias drogas aqui, várias vias do mTOR, inibidor de mTOR, a AKT quinase e várias outras vias que a gente está cada vez mais incorporando ao tratamento atual desses linfomas. Para falar das leucemias, a gente vai falar um pouco dessas células mais imaturas aqui. O CD20, como eu mostrei para vocês, ele é bem expresso aqui na célula, no linfócito maduro, não é expresso no plasmócito, mas o CD19 é um potencial porque ele é expresso em todas as fases de maturação dos linfócitos B, desde a célula precursora, que é onde vai ter o problema com a leucemia. Até então a gente estava falando de linfomas, que são neoplasias dessas células B maduras. Agora a gente vai falar um pouquinho dos precursores aqui, que é a leucemia linfóide aguda. A leucemia linfóide aguda é uma doença bastante agressiva, ela se assemelha ou é até um pouco pior do que esses linfomas agressivos e que ela leva a uma mortalidade muito alta, então, obviamente, ela precisa ser tratada de cara em primeira linha. E a resposta e a sobrevida é muito dependente da idade. Os pacientes que são jovens aqui, crianças e adultos jovens, têm uma alta taxa de cura da LLA, em torno de 80% em crianças. E à medida que a gente vai pegando pacientes idosos, ou de maior idade aqui, adultos e principalmente idosos, a sobrevida é muito ruim com a LLA. São doenças mais agressivas e que respondem muito mal ao tratamento quimioterápico. Basicamente, a gente trata de 4 jeitos diferentes. Primeiro, então, se o paciente é jovem, que são os pacientes que respondem bem, e se ele não tem o cromossomo Filadélfia, tá? Que o cromossomo Filadélfia confere um risco muito alto para a leucemia linfóide aguda. Nessa situação, a gente usa sempre esquemas de poliquimioterapia, você associa vários quimioterápicos diferentes para tentar transpassar aquelas vias de resistência ao quimioterápico. Então, se ele adquiriu resistência a um quimioterápico ou uma via definida, você usa um quimioterápico diferente associado com uma outra mecanismo de ação para ele tentar transpassar essa resistência, induzir a morte celular. Então, sempre os esquemas aqui são de poliquimioterapia. E esquemas pediátricos que têm altas doses de L-asparaginase. Tá? Se o paciente tem mais idade, se ele é acima de 40 anos e ainda é pH negativo, todos os esquemas de poliquimioterapia são esquemas clássicos aqui de associação de drogas. A gente pode escolher aqui, as respostas são mais ou menos semelhantes, não tem muita diferença entre um e outro, muda a toxicidade, o manejo desses esquemas. E a gente sempre considera, e aqui começa a entrar o papel do transplante de medula óssea halogênico, tá? De um doador diferente, não um autólogo. Se o paciente tem o pH positivo, ele sempre confere um prognóstico ruim. Só que a gente tem alguns inibidores do BCR-ABL, que é produzido aqui na translocação do Filadélfia, que são os inibidores de tirosina quinase. A Glivec, que é o imatinib,
dasatinib. Então, a gente pode associar esses inibidores, essa terapia-alvo aqui, na tentativa de tratar a fisiopatologia dessa doença. Contudo, mesmo com os inibidores de tirosina quinase, o prognóstico desses pacientes é pior. E aqui a gente associa o inibidor de tirosina quinase aos esquemas de poliquimioterapia e ao transplante de medula óssea halogênico. Mesma coisa para o mais velho, o paciente mais velho, só que a gente usa, na verdade, esquemas menos agressivos, porque a gente sabe que a sobrevida nesses pacientes é muito menor. São pacientes um pouco, vamos dizer assim, paliativos. A gente usa esquemas menos agressivos porque a gente sabe que não adianta bater muito forte aqui, que eu só vou gerar toxicidade. Aí aqui é baseado principalmente no inibidor da tirosina quinase. Então também são pacientes, tanto essas aqui, mas no paciente jovem ele vai muito bem, ele cura muito, 80% de cura. Daqui para baixo são pacientes potencialmente bastante atrativos para as novas terapias, porque a gente sabe que aqui com quimioterapia a taxa de cura é ruim, se o paciente recaiu, a resposta a uma recaída é muito ruim, e principalmente nessas duas populações aqui, que são os pacientes que vão muito mal com o tratamento poliquimioterápico e imunoterapia atual. O rituximab também adiciona algum benefício aqui, tá? Esses dois esquemas de quimioterapia eu dou como exemplo, o Percevad ou o Gemal, quando a gente trata só com poliquimioterapia, quando a gente trata com rituximab associado, a gente também leva, como nos linfomas, a um ganho de sobrevida. Então é assim que a gente trata, é rituximab, na maioria das vezes, associado a algum esquema de quimioterapia que é a gosto do prescritor aí. E só para exemplificar, os pacientes com o pH positivo vão muito mal, mas quando eles são crianças e adultos jovens, tende a responder um pouquinho melhor. O problema é sempre no adulto com mais de 30, 40 anos aqui, que a resposta é muito ruim. Aqui, ó, nós estamos dando a resposta aqui em metade de sobrevida em 1 ano. Isso é muito ruim, né? Metade dos pacientes morrem no primeiro ano de tratamento da leucemia linfóide aguda. Então, é uma doença bastante agressiva e cujo tratamento ainda a gente espera melhorar bastante. A gente precisa de novas alternativas. Tem um outro conceito de imunoterapia, que são novos anticorpos. Aqui é um anticorpo bispecífico, que é o blinatumomab, que foi introduzido recentemente no tratamento da LLA, que ele pega a região variável anti-CD3 e anti-CD19. Então, ele aproxima a célula tumoral do linfócito T expressor, do linfócito T citotóxico. Tá? A intenção dele é fazer a sinapse, ele ajudar na sinapse, aproximando o linfócito T citotóxico de uma célula tumoral para levar a lise direta dessa célula. Ele foi introduzido no cenário da refratariedade, porque a gente sabe que a quimioterapia aí já não tem mais muito sentido, a gente tem que mudar as formas de matar essas células, e ele leva realmente a um melhor controle da doença do que a quimioterapia no paciente refratário. Mas vejam que não é nada muito impressionante, né? Isso aqui não se traduz, por exemplo, num aumento de sobrevida global. Então ele melhora um pouco o controle, mas depois que a gente usou o blinatumomab, o paciente tem que ir obrigatoriamente para o transplante de medula óssea halogênico, que é a única chance de cura desses pacientes. Então, quer dizer, são pacientes muito graves, que recaem, quando recaem não tem muito o que fazer, e esse é um cenário que a gente precisa melhorar o tratamento, principalmente na LLA. Então, para concluir, é rápido mesmo, mas é só para dar um overview, tá? Não tenho intenção de esgotar o assunto nenhum aqui. A imunoquimioterapia ainda é a espinha dorsal aí do tratamento das neoplasias linfóides, tanto os linfomas quanto a LLA. Lembrar que os linfomas indolentes, ele tem um curso menos agressivo e por isso a gente trata eles de maneira menos agressiva. A gente só trata quando tem sintomas, sabendo que a gente raramente vai curá-los. São doenças que a gente vai controlar e aprender a conviver com elas. Frequentemente tem recaídas. E aqui dificilmente a gente vê um papel do transplante de medula óssea nessa situação. Tá? Diferente dos linfomas agressivos, que são doenças curáveis, eu vou tratar de maneira mais intensa. E se o paciente recai, eu ainda resgato alguns pacientes com a quimioterapia e com o transplante de medula óssea autólogo. No paciente que é refratário, aqui vai muito mal, que é o paciente que tem aquelas diversas resistências à quimioterapia. A LLA também é um cenário que a gente precisa melhorar bastante ainda. A quimioterapia atingiu o máximo aí que a gente consegue atingir, já foi testado vários outros esquemas, mudar a droga, mudar calendário, e a gente sempre atinge aquela taxa de sobrevida não tão boa, principalmente em adultos e pessoas de mais idade.
A poliquimioterapia também é o tratamento preconizado inicial, associado ou não à imunoterapia. E aqui sim a gente tem um papel importante do transplante de medula óssea halogênico. Queria agradecer de novo. Desculpe se foi muito rápido, é muita coisa para a gente falar. Eu tentei só resumir mais ou menos o princípio desses tipos de tratamento. Muito obrigado.